Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que desde cedo já vem sendo preparada pela equipe espiritual para que os trabalhos sejam realizados aqui no dia de hoje. Essa equipe espiritual que trabalha harmonizando e energizando este local para receber a todos nós com muita bênção, com muita paz e com muita luz, guiadas pelo nosso querido e amigo Mestre Jesus. Para que a gente possa sincronizar com esses amigos da espiritualidade e sincronizar com Jesus, eu faço um convite a todos, um convite para uma prece. Para aqueles que se sentirem mais confortáveis, podem fechar os seus olhos, apenas a título de concentração. Vamos imaginar a figura meiga do nosso querido Mestre Jesus e pedir muita paz, muita luz, muito amor, muito equilíbrio. Que Jesus nos auxilie em todos os nossos dias, que Jesus nos auxilie em nossa jornada e que a gente possa agradecer. A gratidão vinda de dentro é sempre uma força interior muito grande. Então vamos agradecer pelo dia de hoje, agradecer por esta manhã, agradecer pela oportunidade de estar aqui, discutir um tema para reflexão que nos servirá de muito entendimento e evolução, que a gente possa sair sempre melhor do que entramos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a paz do Mestre esteja com todos. Graças a Deus. O tema da palestra de hoje é Depressão, as dores da alma, do capítulo Depressão, do autor Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E quem terá o prazer de falar para nós sobre esse tema é a Lúcia. Lúcia, seja muito feliz, muito obrigado pelo dia de hoje. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Bom, o que nós vamos conversar, o assunto de hoje, ele é um assunto que ainda é envolto por muito tabu na sociedade. Muito embora seja tão presente, tão eloquente, ele é envolvido por muito tabu. Então, de todos os tempos, é um problema que sempre existiu, não é uma questão nova, né? Mas hoje não se tinha tanta informação à época como nós temos hoje, né? Quem pode ser alvo desse problema? Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, cultos, ignorantes, negros, brancos, amarelos, pardos, indistintamente. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, elas revelam que no mundo aproximadamente 350 milhões de pessoas de todas as idades, classes sociais, raças, credos, orientação sexual, sofrem com esta doença. Nos dias atuais, ela é considerada a doença do século, que aflige em torno de mais ou menos 10% de encarnados e desencarnados. Outro levantamento mostra que, aproximadamente, mais ou menos a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, e boa parte deles tem como base e origem a depressão. 10% da população mundial seriam depressivos, aproximadamente. 15% da população mundial poderão contrair este mal. 100 milhões estariam padecendo dessa enfermidade, segundo a psicografia do Espírito Joana de Ângeles. Me desculpem se de vez em quando eu dou uma tossidinha, que eu estou com um bichinho no rã-rã. Os números são cada vez mais alarmantes de pessoas que sofrem desse transtorno e, infelizmente, muitas acabam não suportando essa dor emocional tamanha, né? Esse peso psicológico, e que chegam a atitudes mais drásticas, como o suicídio, né? O suicídio está matando um brasileiro aproximadamente a cada 45 minutos. A OMS destaca ainda que, em cada 10 casos, 9 poderiam ser prevenidos. Então, de acordo, por exemplo, com os dados, eu estou trazendo vários dados, porque é fundamental que a gente entenda a magnitude desse problema. E esses dados estatísticos, eles dão a dimensão do problema.
né? Então, de acordo com os dados, por exemplo, do CVV do Rio Grande do Sul, que é considerado um dos estados com maior índice de suicídio no Brasil, foi colocado à disposição um número, tem um número aí do CV, que todo mundo conhece, que é 188, né? E, após a instalação desse número, as ligações aumentaram em torno de 74%, sendo que aproximadamente 3.600 atendentes e 6.000 e poucas ligações, né? Então, durante aquele programa Transição, o Divaldo, muitos de vocês devem conhecer o programa Transição, tem na internet, tem vários já gravados, tal. O nosso querido Divaldo Franco, que foi convidado várias vezes, foi entrevistado lá, quando abordou esse tema, né, ele, sobre a percepção espírita do assunto, desse tema, ele diz o seguinte, que é interessante porque é um dado, é um conceito que vai nortear a nossa conversa de hoje. Esse estado patológico é como uma planta parasita, que vai tomando conta do raciocínio do indivíduo até remeter-lhe a melancolia, ansiedade e medo. Eu destaco e repiso que o Divaldo nos diz que é um estado patológico. É um estado doentio. Importante entender dessa maneira. Essa doença, atualmente, a gente já pode dizer que ela é pandêmica, né? Porque ela ataca simultaneamente um grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Então, a gente pode conceituá-la como pandêmica, né? Ela já é a que mais afasta a pessoa dos trabalhos no mundo, cerca de aproximadamente 56%, e 76% aproximadamente tem vergonha de falar sobre o assunto, tem constrangimento de se identificar dessa maneira, né? Então, por todas essas razões, e esses índices que são realmente alarmantes, por isso que eu fiz questão de trazer dados estatísticos, é que nós podemos e devemos falar cada vez mais sobre a depressão. Não é botando debaixo do tapete que a gente vai resolver o problema. É falar dela, entender a etiologia dela, a gente entender por quê, como ela se dá. Então, tentando alinhavar um pouco essa visão da psicologia, da medicina, do espiritismo, porque aqui a gente gosta de dar uma visão ampla, né? O espiritismo, como, né, a doutrina espírita nos traz informações muito importantes e úteis para que a gente possa compreender com profundidade e ajudar as pessoas com quem nós convivemos, né, e que vivem esse estado tamanho de sofrimento, porque hoje em dia é muito comum. É muito comum a gente ter gente no nosso trabalho, na nossa família, na casa espírita, que, de repente, a pessoa é afastada. Que de fulano? Não, olha, ele está de licença, ele está com problema. E, muitas vezes, a gente vem a saber que ele está com depressão. E a gente fala, nossa, eu nunca percebi. Poxa, eu trabalhava com fulano, com ciclano, eu nunca me dei conta. Às vezes, a gente só vai se dar conta quando essa pessoa é afastada do trabalho, né? Ou quando ela tem um isolamento social muito significativo, ou na família, essa pessoa já não está ali mais nos eventos. A gente fala, nossa, o que aconteceu? Eu nunca me dei conta. E essa pessoa vem vivendo essa dor emocional há muito tempo. E, muitas vezes, na maior parte das vezes, em silêncio. Tem constrangimento até de compartilhar essa dor, né? Então, é importante falar disso, entender isso, né? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente pontuar que existe muito estigma, muita cobrança, muito desconhecimento e preconceito sobre esse estado patológico que é a depressão. A coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, olha que interessante o que ela fala, e é uma autoridade nesse segmento, né? Ela relata que muitas pessoas não entendem a depressão, e depressão só sabe, palavras dela, textuais, depressão só sabe quem já passou ou está passando. E quem está de fora, claro, a gente vê muito isso, tem muito preconceito, muito desconhecimento, muito estigma, muita cobrança, né? Então, a gente vê frases do tipo assim, não tem o que fazer, né? É porque é preguiçoso. Ou então, existem 1000 rótulos, e é todo um tabu, né, que tem em torno disso. Vai passear no shopping que resolve, faz umas compras que melhora, vai para o cabeleireiro, vai fazer um cruzeiro, olha que coisa boa, né? Vai lavar um tanque de roupa, né? Ou então a gente ouve coisa do tipo, eu estou vendo todo mundo rindo, porque alguém já ouviu uma frase assim. Levanta a mão quem já ouviu uma frase assim. Sejam bem-vindos, planeta Terra. Quem já não ouviu isso? Ou então a gente ouve aquela pérola. É falta de fé. Se tivesse fé, não estava com depressão.
se agarrasse na Bíblia, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, não estava com depressão. Falta de fé, falta do que fazer. Né? Quem já não ouviu isso? Né? Então, o que é isso? São visões simplistas, rasas, preconceituosas, e que denotam um enorme desconhecimento da complexidade e da profundidade desse estado patológico, estado doentio. Não é frescura, não é falta do que fazer, não é falta de fé. Né? Então, existem fatores da química do cérebro envolvido, fatores psicológicos, fatores socioambientais, fatores emocionais, né? E que têm como origem e base o espírito imortal e toda a sua bagagem de vivências e experiências acumuladas. Vale dizer, é importante lembrar, a doutrina espírita nos dá essa noção, que nós somos espíritos imortais. A nossa vida não começou no berço e não vai acabar no túmulo. Isso é só um trechinho do filme. É um longa-metragem, bem longo. Isso é só um frame, como a gente fala, né? É só um trechinho do filme, isso que a gente está vivendo agora. Né? Então, não é sinal de loucura, não é sinal de preguiça, nem de irresponsabilidade, nem de falta de fazer, e muito menos de falta de fé. Né? Hoje, fazendo aqui uma parte que é importante pontuar, que nós vivemos na era digital, das redes sociais, Facebook, Instagram. Quem que tem aqui Facebook? Opa, só todo mundo, né? Instagram? Epa, aumentou. Né? E nessa época que a gente vive de rede social, que impõe que a gente tem que estar o tempo todo feliz. Vou comer um prato no restaurante? Clico. Vou viajar? Clico e posto. Comprei o carrão? Clico. Estou com a namorada passeando? Né? Todo mundo feliz. Né? Não é legal? Todo mundo feliz. Então, nesse momento, nesse tempo que a gente vive de rede social, você postar uma foto na praia, estar cheia de amigos um sábado de manhã no churrascão, né? Todo mundo está feliz, todo mundo tem que estar feliz. É uma certa positividade tóxica. Eu tenho que estar feliz. Olha, o outro está feliz, eu não estou. O Rossandro Klinger, que vocês devem conhecer, é um colega nosso, psicólogo, ele é excelente. E ele ficou muito conhecido por causa do programa da Fátima Bernardes, mas ele tem um trabalho sólido há muitos anos na psicologia, clínica e tal. Faz trabalho de consultoria com escolas. E o Rossandro disse que tem uma pesquisa que depois de... Quanto que é? Eu acho que é 10 minutos que você está vendo a rede social, você já começa a apresentar sintomas de depressão. E ele brinca, porque você fala, pô, todo mundo está feliz, menos eu. Olha, a pessoa está todo mundo viajando, passeando, comendo bem, né? E eu? Né? Então, a pessoa tem que estar o tempo todo mundo é 100% feliz. E essas redes ajudam a divulgar justamente uma imagem que não é verdadeira, porque ninguém é o tempo todo feliz. Ninguém é o tempo todo feliz. Né? Tem um termo em inglês, eu não sei se alguns de vocês já ouviram, chama Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Né? A gente vê muito isso. A pessoa ela tem medo de não estar vivendo, de não ter coisas divertidas como as da timeline do amigo. Né? E aí, a gente tem que levar em conta que ficar triste, de vez em quando, é normal. Isso é normal, isso acontece. A gente não pode se martirizar por isso. Né? Ainda mais para quebrar essa eterna felicidade da rede social, fantasiosa, artificial. Né? Então, a gente pode, sim, mostrar que um dia a gente não está bem, que a gente não está feliz, que a gente está passando por um desafio que está pesando, que está exigindo da gente emocionalmente. Por que não? Né? Então, a gente pode, sim, mostrar o que a gente está sentindo, né? Sentir confortável em mostrar, olha, hoje eu não estou legal, eu estou passando por um momento mais desafiador, porque essa eterna felicidade de rede social é fantasiosa, ela é irreal. Né? E isso acaba contribuindo ainda mais para o sofrimento dessas pessoas que estão passando por um estado patológico de depressão. Né? Então, é muito importante a gente pontuar hoje que depressão não é uma simples tristeza. E logo adiante a gente vai fazer essa distinção.
Existem diferenças substanciais entre tristeza e depressão. A gente vai lá no dicionário Ruais. O que é tristeza? Estado afetivo caracterizado pela falta de alegria, pela melancolia, falta de alento, desânimo, esmorecimento, momento em que prevalece o estado de melancolia. Eu vou repetir. Momento em que prevalece o estado de melancolia. Estado de desencorajamento, perda de interesse, né? Naquela situação pontual. A tristeza, assim como todas as nossas outras emoções, ela se refere a quê? É uma reação instintiva, por isso que eu falei que é normal ficar triste. Ela se refere a uma situação, a uma reação instintiva, uma resposta neural para quê? Para os estímulos externos, né? Os sentimentos, em geral, eles refletem como a gente se sente frente a uma emoção. Eles são mais duradouros, né? E muitas vezes fáceis de esconder os nossos sentimentos. A Joana de Ângeles, na série psicológica, eu vou mencioná-la muito hoje, porque a Joana de Ângeles tem uma série psicológica brilhante, é um tratado de psicologia pela psicografia do nosso querido Divaldo. Então, ela é um estudo mesmo, complexo e muito calcado no Jung, no Carl Gustav Jung. Então, a Joana de Ângeles ela fala o seguinte, ela traz algumas abordagens sobre a tristeza que são muito úteis para o nosso dia a dia aqui de encarnados. Então, naquele livro, Atitudes Renovadas, página 37, ela diz o seguinte, que a tristeza é um fenômeno natural, que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria, né? É uma reação instintiva, é uma resposta neural para estímulos externos, né? Então, ela diz mais que a tristeza sem lamentação, sem queixa, sem ressentimento, é, pois, psicoterapêutica. Olha que interessante, ela tem uma função nessa nossa jornada aqui, né? Ela diz isso, que ela é, pois, psicoterapeuta. Fenômeno psicológico transitório deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais, espirituais. Então, ela fala que a tristeza, muitas vezes, tem aquela função psicoterapêutica. E o que eu faço? Me leva para dentro, para o autoconhecimento, para a autorreflexão, para a ponderação, né? Porque quando a gente está naquele frenesi, para fora, muitas vezes a gente não toma contato com o que está acontecendo aqui dentro. E aquele momento de tristeza, ele pode ter, sim, uma função psicoterapêutica. Olha que interessante, né? No livro Iluminação Interior, página 108, ela diz o seguinte, que a tristeza é uma emoção natural, em face dos problemas e dificuldades que se apresentam na existência de todos nós encarnados. Eu, você, todo mundo, né? Como decorrência dos desencantos, de choques, de insatisfações, normalmente de curta duração, né? E Jesus também falou sobre isso. Quem lembra daquela passagem quando ele falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Cristo reconheceu que a gente teria alguns momentos meio, como diz os jovens, meio hard, né? Quem já não, né? Faz parte da nossa jornada, do nosso amadurecimento. Bom, aí, para a psicologia, uma das principais funções da tristeza é de nos ajudar no processo de ajustamento, de readaptação depois de uma grande perda, como a morte, por exemplo, de um ente querido, um divórcio, um desemprego, né? Uma decepção, às vezes até a perda do time. Aquela pessoa que é fanático, roxo, não tem gente que fica mal. Fica mal. É uma tristeza, é legítimo, porque aquilo é um valor para a pessoa, é importante, né? Fica, né? Então, em um mundo altamente competitivo como a gente vive, né, performático, estar triste pode ser interpretado também como sinal de fraqueza, né? Eu não vou mostrar, porque não, imagine eu, né? Então, e isso ninguém quer, né? Vide as redes sociais. As pessoas, na verdade, não têm muita paciência hoje para lidar com a infelicidade do outro. Essa é a verdade. A gente está numa sociedade imediatista, performática, né? Então, às vezes, a gente não tem paciência, né? E daí, quantas pessoas que não vivem esse sofrimento psíquico acabam se isolando e ainda mais, vivendo esse estigma, essa doença silenciosa. Então, agora, de uma forma bem didática, como eu falei, um assunto muito profundo, complexo, multifatorial, e que exigiria, eu falei, isso é tema para a gente fazer várias palestras. Hoje a gente faz aquele apanhado geral. Vamos fazer uma distinção para entender melhor o que é uma mera tristeza passageira do que é um estado patológico de depressão.
Então, vamos lá, de uma maneira didática. Tristeza. A tristeza, ela sempre tem motivo. Né? A pessoa, ela sabe por que ela está triste. Eu estou triste porque eu me divorciei. 10 anos de casamento, poxa vida. Né? Eu estou triste porque eu perdi o emprego. Eu estou triste porque eu perdi minha mãe, meu pai, eu perdi um filho. Né? A pessoa sabe por que ela está triste. Ela identifica claramente o motivo da tristeza dela. Já na depressão, é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Mesmo se algo maravilhoso acontecer na vida daquela pessoa, ela ganhou na loteria, ela passou no vestibular de medicina, a pessoa continua triste. Ela não sabe dizer nem por que ela está assim. Outra distinção. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, sentir um aperto no peito, dar uma taquicardia, uma vontade de chorar. Quando a gente vai para a depressão, a profundidade da tristeza é muito, muito, muito grande. O negócio é mais profundo. Pensamentos suicidas podem, inclusive, indicar. A pessoa tem muita ideação suicida, é muito comum no quadro de depressão. Porque a dor é tão grande que ela pensa que a melhor maneira de acabar com aquela dor é dar cabo da vida. Né? Então, é muito comum a ideação suicida em quadros depressivos. Bom, quem está triste costuma ter pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Então, eu me separei. Poxa vida. Não, mas também ele me falou aquilo, também ele fez isso, também não dava certo. Ou então eu perdi o emprego. Poxa vida. Né? Aquilo ali volta. Né? Então, o que acontece? Ela vai tendo pensamentos repetitivos sobre a razão daquela tristeza, porque ela identifica a razão da tristeza. Ela sabe por que ela está assim. Né? E, na depressão, quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e contínua. São alguns parâmetros, tá? Não é uma coisa assim, né, pétrea, mas são alguns parâmetros. Tá? Então, depressão é um estado patológico. O Dr. Ricardo Moreno, que é um psiquiatra muito conceituado, ele classifica a depressão como... Ele diz que a depressão é um transtorno que pode vir acompanhado ou não do sentimento de tristeza. É um vazio, né? E prejudica o funcionamento psicológico, afetivo, profissional, social, religioso. A pessoa tem uma série de perdas em função desse estado patológico. Né? No diagnóstico, aparecem em destaque a redução do humor, a desmotivação, a perda progressiva de sentir prazer, o que a gente chama de estreitamento vivencial, ou mesmo a perda da capacidade de sentir prazer, a anedonia. Né? Além desses sintomas, a doença depressiva pode apresentar um conjunto de sinais e sintomas importantes como distúrbio do sono, alteração do apetite e do peso corporal, redução da libido, distúrbio de atenção e memória, muito comum, distúrbios motores ou fraqueza, sentimento de culpa, baixa autoestima, pensamentos recorrentes na própria morte, que eu falei da ideação suicida, que é muito comum. Esse é um quadro mais ou menos comum, que se repete, é uma patologia. Né? E esse problema ele incide preferencialmente em adultos jovens de meia idade, com maior prevalência no sexo feminino. Né? A doença depressiva é responsável por pelo menos metade dos casos de suicídio, por pelo menos. Né? E, como eu falei, ela é multifatorial, porque ela tem fatores orgânicos, psicoemocionais, sociais, espirituais. São vários fatores conjugados. Por isso que, a partir de hoje, a gente jamais vai ver uma pessoa no estado de depressão e falar é frescura, é falta do que fazer, é falta de fé. Né? Vai para o shopping que resolve. Não resolve. Bom, existem fatores orgânicos responsáveis pela depressão. A gente pode caracterizar a predisposição genética, a ciência já identificou predisposição genética. Né? Pessoas que possuem familiares com depressão apresentam maior risco também de desenvolver essa doença. É muito comum a gente observar isso. Né? Tem uma vulnerabilidade à depressão que pode ser herdada geneticamente. Né? Então, é muito comum. Pessoas que têm parentes com outras doenças psiquiátricas, como síndrome do pânico, distúrbio afetivo, alcoolismo, tem maiores fatores de risco para a depressão. Tá? Muito embora, por isso que a gente logo vai entrar na seara espírita, muito embora, apesar dos intensos estudos na área, não se conseguiu identificar genes responsáveis pela vulnerabilidade à depressão. Ainda se busca isso. Bom,
Neurotransmissores também estão envolvidos na questão, né? O cérebro humano é uma estrutura altamente complexa. A gente não tem noção da complexidade do cérebro humano, né? E seu funcionamento depende de centenas de mediadores químicos. Hoje a gente já conhece boa parte disso, das doenças psiquiátricas, que estão relacionadas com pelo menos 5 desses neurotransmissores: noradrenalina, serotonina, dopamina, acetilcolina. Tá? Bom, a abundância ou falta desses neurotransmissores em certas partes do nosso cérebro podem desencadear graves distúrbios psiquiátricos e neurológicos. E a depressão é uma doença que pode ser causada por uma falha na organização e trabalho desses neurotransmissores. Tá? Por isso que é tão importante o uso de medicamento, também associado a outras terapias. É fundamental, porque o medicamento ele vai fazer um reequilíbrio dessa disfunção bioquímica do cérebro. Né? Então, quando uma pessoa está com depressão, é importante, sim, procurar um psiquiatra. Um apoio psicoterapêutico é importante, mas um psiquiatra também, porque ele vai poder prescrever medicamento para essa disfunção bioquímica do cérebro. Só a prece não vai resolver. Só a terapia não vai resolver. É um conjunto de ferramentas que vão ajudar essa pessoa. Né? Bom, outros fatores são associados à depressão: uso de drogas ou álcool, doenças crônicas. Tem gente, por exemplo, que sofre de fibromialgia, doenças autoimunes que causam sofrimento muito grande, muita dor, que podem desencadear um processo depressivo também. Né? Existem fatores psicológicos associados à depressão, como, por exemplo, traumas na infância, abusos, estresse emocional, pressões sociais. Né? Por que eu fiz todo esse panorama? Que não tem como falar de depressão sem falar de todos esses fatores. Não tem como. Para que a gente possa agora adentrar na questão espiritual. Né? E aí, feito esse panorama do que a ciência nos diz sobre a depressão, vamos para a doutrina espírita. Que contribuição a doutrina espírita traz para que a gente entenda melhor aquilo que a ciência, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, né, a sociologia, apesar de todo o avanço que elas atingiram, ainda tem muitas questões sem respostas, né, com relação a essa doença que atinge de criança a idosos sem distinção. A doutrina espírita nos diz que a depressão é uma doença da alma. É uma doença da alma. E como é que é construída essa depressão? Sob a ótica da doutrina espírita. Estamos numa casa espírita. Ela foi construída em múltiplas existências corporais. Ela não nasceu agora. Né? Alguns autores espíritas rotulam, dão um nome para essa depressão de depressão karmática ou doença de todos os tempos. Né? Então, a depressão não é uma doença construída numa única existência. É um efeito construído na vida mental ao longo de uma caminhada milenar na estrada do egoísmo. Quem dá essa definição? Quem dá essa definição é o Dr. Alírio Cerqueira Filho. Ele é um médico espírita, tem um trabalho extenso e um trabalho respeitado sobre saúde existencial. Vamos um pouco mais adiante. Antes da doença mental, existe a doença moral. Sobretudo o espírito, que é quem efetivamente pode cair em depressão, por consequência e por extensão, podendo afetar o perispírito e o corpo orgânico. Vamos lembrar que nós temos a nossa roupagem, que é o perispírito, que é o modelo organizador biológico. É a nossa forminha. Né? Nasce lá no espírito, afeta o perispírito e afeta o corpo. Quando bate no corpo, isso daí já vem lá, o germe está lá dentro. Né? Está na nossa alma, no nosso espírito imortal, que, como eu bem falei e repito, a nossa vida não começou no berço e não acaba no túmulo. A gente traz uma bagagem multimilenar. Nós trazemos automatismos de muitas e muitas existências. Né? Então, em razão das atitudes de egoísmo, rebeldia e inaceitação, nós renascemos com um nível de inconformação, que é o estado psíquico predominante daquela criatura, consolidado por meio de repetição desses comportamentos em várias reencarnações, em várias. Né? E aí os autores espíritas seguem dizendo, Joana de Andes, novamente eu vou citá-la, né? Porque ela é uma referência. Nas suas orientações relacionadas aos aspectos psicológicos do ser humano encarnado, ela está muito influenciada pelas ideias do Jung, ela diz o seguinte, que isso é fundamental, é a chave de tudo que a gente vai dizer hoje.
Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada, nenhuma, nem duas, nem três encarnações. Predomina no self seria o ordenador dos processos psíquicos na nossa mente, né? Seria no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que mergulha em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Ela segue dizendo: os seus anseios e prazeres, disso resultantes, porque não foram atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos recursos, experimentando satisfações masoquistas, a que se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil, por não lhe ver atendido às exigências. Olha que interessante. E isso explica muito bem, inclusive, quadros de depressão infantil. Há crianças que, aparentemente, falam: bom, vem de um lar estruturado, pais amorosos, tem tudo o que quer, e a criança tem um diagnóstico de depressão infantil. Aquela criança começou ali? Não, né? É um espírito que traz uma bagagem. Né? Então, quanto tempo pode durar uma depressão? A depressão ela pode perdurar por toda uma encarnação e acompanhar, inclusive, o espírito desencarnado, porque está no espírito. Né? Não é que ele desencarna, deixa o corpo e a depressão fica com o corpo. Né? O espírito desencarnado no seu retorno ao mundo espiritual, sendo possível ainda que o espírito desencarnado e com depressão retorne para uma nova existência na Terra, trazendo consigo essa enfermidade, se os germes daquilo continuarem dentro dele. Né? Então, depressão, causas espirituais, falta de significado e interesse na vida, gerado pela rebeldia, não aceitação dos desafios, negação da vida, foco na perda daquilo que fizeram no passado ou daquilo que gostariam de ter feito e não fizeram, revolta contra a vida. Ele renasce com esse estado. Daí porque a gente explica crianças em idade tão tenra com estado depressivo, sem ter nenhum histórico que justifique. Socioambiental, psicológico, nada. Na família, nada. Né? Prevenção e tratamento. Primeira coisa, o que sugere, o que nos indica a doutrina espírita: reconhecer o problema, encarar o problema, olhar o problema. Não ter vergonha de falar: eu estou com depressão, eu estou me sentindo assim, eu estou triste, eu não estou dando conta, está doendo. Primeira coisa, reconhecer o problema. Né? Sair da negação, buscar ajuda. A Joana Liange, no livro Iluminação Interior, ela diz o seguinte: é o espírito o desencadeador do transtorno, que é para ele o verdadeiro martírio, cabendo-lhe a responsabilidade de reverter o quadro, mediante grande esforço da vontade, acompanhado pelos recursos preciosos da oração, da medicina e da ação no bem, com os quais adquire valores que podem contrabalancear o erro e recuperar-se das suas questões. Né? Então, a depressão é uma prova muito rude para o espírito, que deve enfrentar com coragem, recorrendo ao quê? Ao arsenal terapêutico da medicina e do espiritismo, né? Ou da religião que a pessoa tiver. Não precisa ser necessariamente do espiritismo. O espiritismo ele preconiza, né, os passes, tal, como a gente vai ver. Então, o tratamento médico na área da psiquiatria, psicologia e outras especialidades médicas, né, de acordo com o grau da intensidade, são de extrema importância para o reequilíbrio físico e psíquico associados à terapêutica espírita, terapêutica dos passes magnéticos, substituir esse sentimento de autocomiseração, né, por vibrações pelos que sofrem, fazer um trabalho voluntário muitas vezes ajuda, criar ideias novas, orações e leituras edificantes e consoladoras, ter em mente que tudo passa, como dizia o nosso querido Chico. Isso também passa. Também passa. Né? Ter em mente que todos somos constantemente amparados pelo plano espiritual e que Deus nunca nos abandona. Procurar psicólogo, sim, senhor, procurar médico, tomar medicamento, né? Todo esse conjunto de medidas certamente vão ajudar para que a pessoa saia desse estado, né? E fazer essa transformação de hábitos mentais, de valores, né? E valorização da vida pelo serviço ao próximo. Como a gente valoriza a vida? Quando a gente faz o serviço ao próximo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu tenho uma filha mais velha, de 34 anos, que teve
quadro, teve um diagnóstico de depressão infantil. Primeira filha, primeira neta, muito amada, querida, desejada, e aí? O que a gente faz com isso? E vamos para o psicólogo, e vamos para o médico. Né? Até que um dia, e foi um quadro de longos anos, detectado com 8 anos, ela ficava em posição fetal debaixo do chuveiro. O que a gente faz com isso? Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. Onde estava isso? No espírito. Né? Ela trouxe essa bagagem. Né? Uma resistência à vida, uma desconformidade, uma insatisfação com tudo era entediante para ela, tudo era entediante. Um brinquedo, um passeio, tudo era entediante. Vamos buscar ajuda. E um belo dia, eu passo no atendimento fraterno, um espírito amigo se manifestou, um benfeitor, e falou, olha, você precisa se doar como o ar que você respira. E fomos para a Casa André Luiz, lá na Casa 2, trabalhar com as pessoas que tinham deficiência. Passa um tempo, no início ela ficava muito assim, estranha, porque eles vêm, abraçam e pegam, é só cabelo, só pulseira, né? Eles são muito afetivos. E um belo dia, a gente volta, esse mentor, conversando com ela, falou assim, e aí, o que você viu lá? Ela, muito séria, muito contida, ela falou assim, pessoas com deficiência que são felizes. Ela só disse isso. A terapêutica da doação amorosa, né? Valorização da vida pelo serviço ao próximo. Ali ela viu pessoas com deficiência que eram muito felizes, a despeito dessa condição. Está aí também uma terapêutica importante. Né? Então, para amarrar, porque eu já estourei 6 minutos, né? Nosso colega já está lá preocupado. O espiritismo ele é uma psicoterapia extraordinária para os transtornos de natureza psiquiátrica, dentre outras, né? Sendo o objetivo não curar corpos, mas curar as almas. Né? E, curando as almas, ele nos coloca em sintonia com a nossa verdadeira natureza e distinção, sermos filhos de Deus. E fazer o nosso processo de iluminação, que é o que justifica toda a nossa existência. Para isso que a gente está aqui, tudo mais é acessório. Né? Obrigada, gente. Lúcia, muito obrigado por explanar um tema tão difícil com muito carinho. Muito obrigado. Bom, gente, depois desse tema, depois dessa palestra bastante reflexiva, bastante importante, chegou o momento agora das vibrações. O que são as vibrações? São simplesmente a emissão dos nossos melhores pensamentos, das nossas melhores intenções, para aquelas pessoas que mais necessitam. Então vamos vibrar intensamente, com muito amor, muita paz, muita luz, muita harmonia. Vamos vibrar, pensando naqueles nossos amigos que se encontram num leito hospitalar, com problemas de saúde, nos hospitais, nas casas de repouso, que necessitam de um alento, necessitam de um carinho especial para a sua recuperação, para o seu melhor estado. Vamos vibrar por essas pessoas, vibremos. Vibremos também pelos nossos amigos, nossos irmãos que se encontram em condição de rua. Agora a gente inicia um período de outono e inverno, então a gente sabe que a dificuldade dessas pessoas aumentam. Então eles precisam sempre de um alívio para os seus problemas, né? E então vamos vibrar pedindo paz, pedindo esclarecimento, pedindo muita luz para essas pessoas que se encontram nessa situação de dificuldade. Vibremos. Vamos vibrar também por este planeta Terra, esta casa que Deus nos emprestou como morada, para que a gente pudesse crescer e evoluir juntos. Para que possamos evoluir juntos em paz e harmonia, vamos vibrar pela paz no planeta, pelo fim dos conflitos, pela harmonização entre as nações. Que a bênção do Mestre Jesus esteja por todo o planeta Terra. Vibremos. E vibremos também pelos nossos lares, que é o local onde começa tudo. A harmonização, a paz e a luz do Mestre Jesus, que esteja sempre dentro de nossas casas, dentro de nossos lares.
e que a gente possa levar essa harmonização, essa paz para todos aqueles que estão à nossa volta. Vibremos. Agradecemos ao Pai mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Que a Tua bênção esteja sempre conosco. Nosso querido Mestre Jesus nos abençoe, nos proteja e nos acompanhe durante toda esta semana e que a gente possa estar aqui novamente na próxima semana com a paz, o amor e a bênção de Deus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Agora é o momento do passe. Então vou ler aqui as orientações para o passe coletivo e chamar a Tânia, que vai fazer para nós os trabalhos do passe. Passe coletivo. O passe coletivo é um momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é no nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passe e em todas as outras modalidades do passe. Então, passo agora a tarefa para a Tânia. Tânia. Peço aos trabalhadores do passe que ocupem as suas posições. Vamos manter a calma e a tranquilidade que essa palestra nos provocou. Buscar a imagem do nosso amado Mestre Jesus e pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Agora vamos ao passe à distância, onde o trabalho é todo feito pela espiritualidade amiga. Quem tem mais de uma pessoa a quem deseja transmitir o passe, pense alternadamente, ora em uma, ora em outra, para que todos recebam esse benefício. E vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Pai amado, obrigada por esse benefício. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Que possamos retornar na próxima semana para continuar o nosso tratamento. Graças a Deus. Passo agora para o Renato, que dará os recados finais. Os comunicados. Hoje, 30 de abril, às 17h30, na unidade de Vila Galvão, temos o Encontro com a Cultura Espírita, que convida a todos para a palestra Pensamento e Vida, linkando com as descobertas da neurociência, com a presença de Deusa Samu, psicóloga clínica e hospitalar, com licenciatura em Antropologia, Filosofia e Sociologia. Abertura musical com coral Lírios e o evento é gratuito. Traga sua família e amigos para este momento de troca e saberes espíritas. 17h30 na unidade de Vila Galvão hoje. Em maio, temos o Bazar Beneficente Especial do Dia das Mães. Ocorrerá dos dias 9 a 13 de maio, das 13 às 20 horas, aqui na Unidade Doutrinária de Santana.
Preços especiais em roupas, sapatos, artesanatos e muito mais. Venha conferir. Programa de apoio à gestante. Ele está com vagas abertas para cadastros. Oferecemos cestas básicas semanais e enxoval ao término do 8º mês de gestação. Inscrições e mais informações às segundas-feiras, às 13h30, no plantão de orientação na Unidade Doutrinária de Santana. Nós agradecemos a presença de todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e acompanhe o nosso retorno às nossas casas com muita paz e com muita luz. Peço que agora, no momento da saída, todos sigam as orientações dos nossos colaboradores. Que a bênção de Jesus esteja conosco. Um ótimo domingo e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.